Olá, muito boa noite, estimados e caríssimos amigos de Ideal Espírita. Sejam todos bem-vindos. É com imensa alegria e satisfação que estamos dando início a mais um programa Espiritismo e Vida, de Pindamonhangaba, da região metropolitana do Vale do Paraíba, trazendo para o nosso estudo sistematizado de hoje, do Evangelho segundo o Espiritismo, a sequência do capítulo 3º, Há muitas moradas na casa de meu Pai, onde abordaremos, no entanto, as instruções dos Espíritos sobre os mundos inferiores e mundos superiores, que irá do item 8 até o item 12. Bem, na semana anterior tivemos o prazer de acompanhar a estreia do palestrante e companheiro da cidade de Santos, o Vinícius Pereira, onde nos trouxe para estudos os itens 6 e 7 do presente capítulo 3º. Aproveito também para agradecer a oportunidade de trabalho, enviando minhas fraternas e sinceras saudações ao nosso querido e estimado amigo, Davi Ascenso, ele que é coordenador e responsável por este encontro aos domingos. Um forte abraço, Davi. Possamos então, desde já, sermos envolvidos e agraciados neste clima de paz e de amor, desejando que recaia sobre todos os lares, sobre todos os corações, a luz bendita e amorosa de Jesus, hoje e sempre. Bem, meus amigos, conforme nos elucida o codificador do Espiritismo, Allan Kardec, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, a qualificação ou distinção que se dá de mundos inferiores e de mundos superiores é antes relativa do que absoluta, não havendo uma especificidade de forma geral, isto é, os mundos, quanto ao seu estado físico, eles diferem uns dos outros, embora alguns deles entre si constituam alguma coisa de semelhante, como é o caso de Júpiter, o quinto planeta a partir do Sol, que está situado entre Marte e Saturno, o maior de nosso sistema solar, possuindo um diâmetro de 142.984 quilômetros. Então, é bem extenso. Somente para termos uma pálida ideia, caberiam 1000 planetas como a Terra dentro de Júpiter. Agora, só de pensarmos que por volta de 350 anos antes de Cristo, na Grécia Antiga, o filósofo grego Aristóteles ele desenvolveu uma teoria que defendia a ideia de que a Terra era o centro do universo, onde tinham 9 esferas que ficavam girando em torno dela. Então isso era uma realidade fora de questão, mas que ele desenvolveu, que ele ali trouxe para o seu tempo. E posteriormente, no século II depois de Cristo, o matemático e astrônomo Cláudio Ptolomeu ele reforçou esse pensamento, quando então elaborou a teoria geocêntrica, também chamada de sistema ptolomaico. Então, segundo essa teoria, a Terra que estaria no centro do sistema solar e os demais astros orbitariam ao redor dela ao longo de um círculo, como nós podemos aqui, pela ilustração da imagem, vamos ver no slide, para termos uma ideia. Então aí ao centro, o nosso planeta, nosso orbe terreno. Então, conforme o geocentrismo, cada astro ele se movimenta com uma velocidade distinta. E então, cuja ordem de proximidade da Terra seria a seguinte, pela ordem como podemos aí observar. Teria a Terra, depois a Lua, viria Mercúrio,
Vênus, Sol, o planeta Marte, Júpiter e Saturno. Então esse é um modelo, né, de sistema solar que ele foi defendido, inclusive, pela Igreja Católica durante mais de 1400 anos, visto até que apresentava aspectos de passagens bíblicas. Mas foi também durante o século III a.C. que já vinham sendo feitas as primeiras observações sobre a teoria heliocêntrica pelo astrônomo grego Aristarco de Samos, estudado, e inclusive também defendido posteriormente pelo astrônomo polonês Nicolau Copérnico, somente no século XVI d.C. Então, onde mais tarde a Igreja Católica acabou admitindo que a Terra não era o centro das atenções. Isto precisamente, meus amigos, em 31 de outubro de 1991, quando então o Papa João Paulo II ele reconheceu os enganos cometidos pelo Tribunal Eclesiástico, que condenou Galilei à prisão. Até mesmo, a propósito de tudo isso que estamos aqui abordando, Allan Kardec, na Revista Espírita do mês de abril do ano de 1858, a partir de uma comunicação pelo médium Victorian Sardou, o espírito de Bernard Palissy, que foi um célebre oleiro do século XVI, que ali descreve que habita Júpiter, ele faz ao codificador a seguinte descrição desse planeta sobre seus aspectos físicos quanto também morais, afirmando, por exemplo, que os elementos que formam a sua atmosfera são diferentes do nosso, em razão de suas necessidades que mudaram. Em Júpiter também existem mares, existem também águas, mas a sua composição ela é mais etérea, é mais sutil. Lá não existem vulcões como aqui, pois nele a matéria quase já não existe, sendo que a natureza não teve suas grandes crises e tormentos geológicos como aqui na Terra. Quanto às plantas e vegetações, de uma forma geral, elas possuem uma analogia até ou semelhante às nossas, mas elas são muito mais belas e vivas. Agora, meus amigos, quanto ao estado físico de seus habitantes, a conformação de vossos corpos é a mesma. Agora, quanto à alimentação, ela é puramente vegetal, cujas emanações os habitantes eles extraem e aspiram do meio ambiente. É bem mais frugal a forma com que eles se alimentam, muito mais leve. Então o homem, ele sendo o protetor dos animais, eles não têm mais a necessidade de matá-los como aqui para se alimentar. Então eles respeitam a vida. Lá em Júpiter, seguindo aqui o que nos deixa Kardec na revista, não existe nem o tédio, nem o desgosto pela vida. Seus habitantes não estão mais sujeitos às mesmas doenças e às miserabilidades humanas. A duração de vida é mais longa, equivale em média cerca de 5 séculos a mais do nosso. É bastante. Então, após a morte também, crescem sempre em perfeição, sem terem que passar mais por provas e expiações. Não falham em suas missões porque eles já são bons. De certa forma, se nós agora compararmos o nosso planeta, este será o destino de todos nós, dos habitantes de agora aqui nesta face terrena, onde caminha, embora lentamente, para um mundo de regeneração. Um outro aspecto interessante que é relatado em Júpiter é a infância, onde ali dura apenas alguns meses e o seu desenvolvimento é muito mais rápido.
Afirmam que as artes por lá são inúteis, servindo como brinquedos para distraírem as vossas dores. E finalmente, o estado moral que neste planeta predomina é muito mais superior e infinitamente feliz, reinando exclusivamente o bem, a paz e a verdadeira justiça, pois eles desconhecem as guerras. Não há penas nem condenações legais, pois o crime não mais existe. Não sustentam ou professam nenhuma religião, pois o único móvel é o bem, adorando somente um único Deus. Não há aquela disputa como hoje se tem, acirrada entre nós, uma competição tão desnecessária. Onde, então, eles têm por templo o coração do homem e por culto o bem que realiza. As desigualdades sociais que por lá existem, ela está baseada pela perfeição moral e adiantamento espiritual que adquiriram um sobre o outro, não mais aquela autoridade que escraviza, que oprime, que tiraniza o seu irmão mais fraco. Não. É sempre um ajudando o outro. Que bom que será quando nós chegarmos a este ponto, não é? Enfim, meus amigos, há uma variedade de nuances ou diferenças físicas e morais que distinguem um mundo de outro. Isto é, que está realmente muito patente em todo o universo. Mas, como sabemos, todos caminharão para o mesmo ideal, onde todos os mundos indistintamente estarão submetidos à mesma lei do progresso, cuja meta para sermos felizes é tão somente abandonarmos os velhos vícios e paixões inferiores. Por isso que o nosso querido Mestre Jesus nos exortou em seu Evangelho para que não turbássemos os nossos corações diante dos percalços, dores e sofrimentos terrenos, pois conforme a sua promessa consoladora, muitas moradas haveriam na casa de nosso Pai que estás nos céus. Pois se assim não fosse, ele já teria dito, como ele próprio anunciou. Então, se nós tomarmos a Terra por comparação a outros mundos, seguramente podemos afirmar que já atingimos um certo progresso moral e intelectual em relação a certas raças mais selvagens, a outras nações bárbaras que ainda se debatem nesses mundos mais primitivos. Estamos um pouquinho mais adiantados. Embora, tendo a forma humana, nesses mundos mais primitivos, eles são destituídos de beleza física. Os seus instintos não são temperados por nenhum sentimento de delicadeza ou de benevolência. Eles nem mesmo têm a noção ainda do justo como do injusto. Só a força bruta faz a lei. Só a força do mais forte predomina entre eles. E também, sem indústrias, invenções, despendem eles a vida na conquista da sua nutrição para se conservarem, sem anelarem ou pressentirem as mais sublimes virtudes do homem civilizado. Entretanto, Deus, em sua infinita sabedoria, justiça e misericórdia, jamais abandona as suas criaturas entregues à própria sorte, entendendo que não são seres degradados como outrora admitiam por um Deus cruel e vingativo. Deus é para ser amado e não temido, como ensinamento herdado e incutido nas mentes até hoje. Porque, sabemos, é algo que já vem de priscas eras, mas que caiu por terra. E o homem,
ele acende a compreensão melhor por um Deus mais amoroso. Então a todos é dado o mesmo ponto de partida, mesmo não tendo ainda uma perfeita noção dos atributos de Deus e da sua criação. No fundo dessas escuras e rudimentares inteligências, jazem uma latente, uma vaga intuição de um ser espiritual e supremo, mais ou menos desenvolvida. Não é totalmente perdida, pois de alguma forma eles acreditam e pressentem ao existente além da materialidade. Sobre isto, em O Livro dos Espíritos, eu até trago aqui um slide em que Allan Kardec ele questionou os bons espíritos. Ele pergunta: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? E os imortais responderam a Kardec: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, quer dizer, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade e aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Os espíritos adquirem os conhecimentos, passando pelas provas que Deus lhes impõe. Alguns aceitam submisso essas provas e chegam mais depressa ao seu destino final. Outros só as suportam murmurando, e por suas faltas e culpas permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Muito bem, então há exemplo de crianças imaturas, inconsequentes, como aquelas crianças que estão iniciando, dando seus primeiros passos, terão também a oportunidade de eclodirem um dia para a sua evolução. Isso, segundo a vossa maior ou menor vontade e capacidade de poderem avançar na senda do progresso. Outros também abandonando os velhos vestígios, costumes daquele homem rude e bárbaro, mas entendendo que a evolução não dá saltos, Deus jamais age com parcialidade com os seus filhos, pois de outro modo as suas leis deixariam de ser imutáveis, tornando-se desse modo imperfeitas e transitórias, provocando a tal ponto uma grande instabilidade em todo o universo como em tudo que ele criou. Entendemos, meus amigos, dessa maneira que não podemos derrogar aos vossos sábios e eternos desígnios para satisfazer tão somente os nossos desejos e caprichos imediatos, isto é, ferindo, transgredindo o que Deus nos deixou de melhor. Deus não irá privilegiar, não irá nem premiar a cada um de nós por mérito que não possuímos, que não conquistamos, que não merecemos. Por esforços que pouco realizamos no bem. Muitas das vezes, que é fruto mesmo da inércia, da preguiça, da má vontade, da negligência e da indisciplina. E com isso ficamos marginalizados na nossa evolução, parados. Tão bem-aventurados são aqueles que praticam suas leis de amor e caridade pela dedicação que empregam para se instruírem e se iluminar. Pois, como responderam os amigos espirituais ao codificador, Allan Kardec, na questão 114 de O Livro dos Espíritos, dizendo que são os próprios espíritos que se melhoram pouco a pouco, e melhorando-se, eles passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. A exemplo de uma criança do primário para o colegial. E não como se tem imaginado, segundo sustentam algumas crenças religiosas e doutrinas filosóficas, de que os espíritos eles foram criados, uns bons e outros maus por natureza.
Porque se assim fosse, onde estaria a justiça divina? Onde estaria o merecimento sem lutas? Porque vejamos, né, se os espíritos tivessem sido criados todos perfeitos, sem provas a suportar e vencer, não teriam, logicamente, mérito algum para desfrutar os benefícios dessa perfeição. Contudo, Deus não poderia isentar-nos das vicissitudes e dificuldades inerentes à vida física, como processo imprescindível e intransferível ao nosso aprendizado e aperfeiçoamento espiritual. Que sem isto, meus amigos, permaneceríamos estacionários, como dissemos há pouco, distantes do nosso progresso a realizar. Então é este aguilhão necessário para que nos incite a nossa coragem, o desejo incessante de podermos melhorar a cada dia. É como tudo, né, se aperfeiçoa na ordem geral dos mundos e do universo. Esta é a vontade do Criador, sempre foi. Onde todos nós nos tornaremos um dia perfeitos, aplicando-se aquilo que Jesus nos exortou no seu Evangelho. Sede vós, pois, perfeitos como é perfeito o vosso Pai, que estás nos céus. Agora, isto não significa ou presume que nós devamos nos comparar ou nos igualar a Deus. Mas, de conformidade às palavras de Jesus, né, que Allan Kardec ali, até mesmo, ele endereça aos imortais na pergunta de número 117. Então foi um mestre que nos ensinou. E o codificador ele vem nos trazer de forma mais clarificada. Então vamos ver a pergunta 117. Kardec perguntou: depende dos espíritos apressar seu progresso para a perfeição? Responderam os amigos: certamente eles o alcançam mais ou menos rapidamente segundo seu desejo e sua submissão à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais rapidamente que uma criança insubmissa? Então está aí, né? Não adianta uma pessoa revoltada se rebelar contra Deus, não aceitar os desígnios, porque ela não vai chegar mais rapidamente ao ponto que todos nós queremos, né? Que é a nossa felicidade. Então, aos poucos mesmo. Então, entre esses mundos inferiores e superiores que gravitam sobre nossas cabeças, existem, meus amigos, incontáveis deles em graus de moralidade e de espiritualidade. E quando falamos dos espíritos puros, né, que tendo percorrido todos os degraus de evolução, sem terem mais necessidade de se reencarnarem em mundos primitivos e de provas e expiações, isto senão, né, em casos de missão. Então eles mostram-se totalmente desmaterializados e resplandecentes de uma luz e glória, onde tentar até mesmo reconhecê-los como seres saídos da criação ou da primitividade seria para nós de extrema dificuldade. A exemplo de um homem adulto, onde teríamos enormes também dificuldade em reconhecê-lo pelo embrião e o feto. Então a distância é muito grande. Então, para os espíritos que já se libertaram desta densa e obscura matéria, seus corpos têm a leveza específica que possuem, e com ela eles se tornam assim mais aptos para fazerem a sua locomoção mais rápida e fácil. Em lugar de se arrastarem penosamente sobre o solo, eles deslizam, por assim dizer, né, sobre a superfície. Conhecido e utilizado no plano espiritual pelo nome de volitação. Muito citado na obra, né, O Nosso Lar, né, por André Luiz, entre outras.
da sua série. De outras vezes, planam esses espíritos na atmosfera sem outro esforço senão pelo desejo e a vontade, a maneira pela qual os teólogos e religiosos sempre representaram e simbolizaram como anjos limbados de luz com asas brancas. Os espíritos, de algum modo, eles conseguiram abandonar os seus últimos vestígios de imperfeição do mundo físico. E esses merecem um mundo mais glorioso, quanto aqueles ainda que não conseguiram terão provas a suportar. E agora, finalmente, aqueles que realmente conseguiram abandonar tudo isto, deixando para trás um mundo de inglória, sem mais acalentarem aquelas sensações grosseiras e as mais vis paixões, então estes conservam, quando assim desejam, vejam bem, por sua vontade, os traços de sua anterior encarnação. O que quer dizer isso? Isto também com relação a antigas existências. Isto quando lhes aprouverem. Como foi o caso de Emmanuel, o benfeitor e guia espiritual de Chico Xavier, onde um pintor, desencarnado, inclusive, ele retrata através de um artista uma foto descrevendo fielmente os mesmos traços fisionômicos quando na personalidade do senador romano Publio Lentulus Cornelius. Então, é bem parecido ali. Então, ele conservou aquela imagem de uma encarnação para outra. Alguns traços um pouco que ali eles desconsideram, desiguais. Mas é muito, muito parecido mesmo. Então, meus amigos, frequentemente eles aparecem aos seus amigos e parentes, tal como o conheceram como homem. Mas estando agora mais o que? Iluminados e irradiantes por uma luz divina, transfigurados pelas impressões interiores que são sempre elevadas. É o cunho, moral que faz com que eles se tornem mais reluzentes, mais belos. Então, não existe mais aqueles rostos pálidos, tristes e maltratados, de outrora pela dor, pelo sofrimento, mas encerrando um perfil agora fisionômico mais belo, lúcido. Tal é o fato que comumente vemos através de sonhos, relatos pela mediunidade de vidência ou através da faculdade anímica de dupla vista, pessoas conhecidas que desencarnaram em avançada idade, outras até por enfermidade, se apresentarem diante de nós com uma aparência mais jovial e alegre, mais saudável e disposta. Já ouviram sobre isto? Porque a pessoa até mesmo assim acorda e diz: olha, eu sonhei com meu avô, embora ele desencarnou bem velhinho, mas ele se apresentava com uma aparência tão linda, tão tranquila, jovial. E as pessoas não sabem, dar esta explicação de uma forma plausível. E isto realmente ocorre para aqueles que viveram mais a vida espiritual, que não deram tanta importância às coisas pueris da matéria. Pois quanto maior, meus irmãos, é o devotamento ao bem, a dedicação, em se aperfeiçoar espiritualmente, um forte clarão se irradia do seu íntimo, dando então aquele aspecto como tínhamos conhecido em sua mocidade ou nos dias de plena saúde física e de vigor. É quando então descrevemos surpresos a vitalidade e a jovialidade estampadas em vossos semblantes. Agora, lá no livro Obreiros da Vida Eterna, psicografia do nosso saudoso Chico Xavier, ditada por André Luiz, é descrito ali a presença de um ancião de simpática fisionomia de nome Asclépios. Ele que
se assemelhava a um sacerdote de culto desconhecido, trajando túnica lirial, nimbado de luz indescritível à sua volta. Muito bonita, muito bela de se ver. Então, conforme informação de Cornélio, né, que é um dedicado instrutor e diretor ali da instituição, a veneranda entidade de Asclépios, ele pertencia a comunidades redimidas do plano dos imortais, nas regiões mais elevadas da zona espiritual da Terra, acima do nosso orbe, vivendo muito acima das noções de forma como em condições inapreciáveis a atual conceituação de vida pelos trabalhadores daquela casa de auxílio e amparo, que ali estava até inclusive André. Então, meus amigos, eu mencionei este trecho, este episódio contido na obra, para mostrar que até mesmo nas regiões intermediárias ou próximas da Terra, como as colônias espirituais, as escolas, hospitais, institutos de socorro que lá existem, destacam também e se acham esses espíritos, né, que se distinguem por sua elevação moral, por esta intensa luz a contornar e irradiar de vossos perispíritos. Bem, voltando agora a falar dos nossos mundos, né, superiores, a morte, ela nada tem de apavorante. E dos horrores, né, daquela mórbida decomposição, tanto aqui reconhecida por nós. Então eles compreendem a morte, a encaram como um fenômeno natural, uma feliz transformação. Porque a dúvida, né, sobre o futuro não mais existem para eles. E nesses mundos felizes, as relações de povo a povo são sempre fraternas e amigáveis, jamais perturbadas pela ambição de dominar o seu semelhante, onde o egoísmo e o orgulho, considerado como chagas, né, da humanidade, nesses outros mundos, a maldade e a ignorância, elas não têm mais acesso. As guerras são ali desconhecidas. Exemplo, né, do planeta Júpiter, a que nos referimos logo no início. Então, nos mundos onde predomina o bem sobre o mal, o homem, ele não procura se elevar acima dos seus irmãos de humanidade, mas acima de si mesmo, estudando, aperfeiçoando-se, auto-iluminando. Seu objetivo é chegar à classe dos espíritos puros, sendo que esse desejo incessante não lhes causa nenhum aborrecimento e tormento, mas o quê? Uma nobre ambição, que é se igualar em bons sentimentos e sublimes virtudes. A maneira de um aluno, né? Como sempre costumamos dar aqui como bom exemplo, que está no curso primário, que se esforça visando se tornar um dia um bom profissional através de uma boa carreira escolar, uma faculdade, uma universidade, como queiramos. Então, meus amigos, um laço de amor e de fraternidade une todos os homens. Os mais fortes ajudam os mais fracos. Não há nem senhores, nem mesmo escravos. Todos se nivelam a partir da fraternidade, do sentimento de amor. Os sentimentos de ciúmes ou de vingança é exceção entre eles. Quanto aqui na Terra ainda se torna uma regra, né? Então, numa situação, vamos colocar assim ali, quando aparece um coração ali amargurado, alguém diferente, né? Com as emoções mais desajustadas, desequilibradas pela mágoa e pela revolta, eles então fazem o quê? Procuram auxiliar esses irmãos, reconduzindo para um devido tratamento, para um esclarecimento em pouso mais adequado e retificador. Neste mundo em que vivemos, como nos afirma o codificador, temos ainda a necessidade do mal para sentir e distinguir o bem.
Já lá não, o bem já predomina. Temos aqui na Terra a necessidade da noite para admirarmos a luz, da doença para apreciar e valorizar a saúde, enquanto que nos mundos superiores, esses contrastes são desnecessários. A eterna luz e a beleza dessas regiões celestes infunde uma profunda confiança em Deus, onde as alegrias, repitamos, meus amigos, não são mais perturbadas pelas angústias da vida material. É muito doce ter esta ideia de que um dia nós não poderemos usufruir disto. Mas cabe ainda percorrermos muitos caminhos até lá, não é? Agora, dentro de sua acanhada e limitada visão, né, o homem ainda foi muito engenhoso e talentoso para quê? Pintar, né, os tormentos do inferno. Né, com figuras aí grotescas, assustadoras, para infundir nas crianças um temor, obstar as mentes, né, adultas também de uma forma inconcebível. Então, o homem é muito engenhoso para fazer coisas, imagens, personificar o mal numa coisa terrível. Mas para o bem, ele é incapaz. Incapaz de representar as realidades e gozos sublimes do céu, do plano espiritual. E por que isso? É o que veremos no próximo slide, né? Agora, no resumo que está contido no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, fornecido ali por todos os espíritos superiores. Está no item 11. Vamos ver então. Que fala ali sobre os mundos inferiores e mundos superiores. Então, como nos diz ali Kardec? Os espíritos, para Kardec, melhor, né? Porque sendo inferior, só há experimentado dores e misérias, jamais entreviu as claridades celestes. Não pode, pois, falar do que não conhece. À medida, porém, que se eleva e depura, o horizonte se lhe dilata e ele compreende o bem que está diante de si, como compreendeu o mal que lhe está atrás. Então, aqui me despeço, agradecendo a Deus, ao compassivo Jesus, pela sua abençoada noite que Ele nos proporcionou, de estudos e de profundas reflexões. Exorando, meus irmãos, sempre ao alto e aos amigos espirituais que continuem nos encorajando, nos fortalecendo no bem e na verdade, para que nunca desanimemos, para que procuremos sempre empreender os esforços na senda da verdade e da caridade. Lembrando também agora que no próximo domingo teremos aí no dia 28, então, de novembro, quem estará então nos brindando com mais uma palestra pelo programa Espiritismo e Vida será o César Sátiro, de Sherbrooke, no Canadá. Dando então sequência a este mesmo capítulo que hoje nós aqui tratamos, há muitas moradas na casa de meu pai, dos itens 13, 14 e 15. Fica aí então o nosso convite. Bem, pessoal, desejo a todos então um abençoado início de semana com muita paz, saúde, harmonia e até uma próxima. Fiquem com Deus.
Senhor, sejam para o teu coração misericordioso todas as nossas alegrias, esperanças e aspirações. Ensina-nos a executar teus propósitos desconhecidos. Abre-nos as portas de ouro das oportunidades do serviço e ajuda-nos a compreender a tua vontade. Seja o nosso trabalho a oficina sagrada de bênçãos infinitas. Converte-nos as dificuldades em estímulos santos. Transforma os obstáculos da senda em renovadas lições. Em teu nome, semearemos o bem onde surjam espinhos do mal. Acenderemos tua luz onde a treva demore. Verteremos o bálsamo do teu amor onde corra o pranto do sofrimento. Proclamaremos tua bênção onde haja condenações. Desfraldaremos tua bandeira de paz junto às guerras do ódio. Senhor, dá que possamos servir-te com a fidelidade com que nos amas e perdoa nossas fragilidades e vacilações na execução de tua obra. Fortifica-nos o coração para que o passado não nos perturbe e o futuro não nos inquiete, a fim de que possamos honrar-te a confiança no dia de hoje que nos deste para a renovação permanente até a vitória final. Somos tutelados na terra, confundidos na lembrança de erros milenares, mas queremos agora, com todas as forças da alma, nossa libertação em teu amor para sempre. Arranca-nos do coração as raízes do mal, liberta-nos dos desejos inferiores, dissipa as sombras que nos obscurecem a visão de teu plano divino e ampara-nos para que sejamos servos leais de tua infinita sabedoria. Dá-nos o equilíbrio de tua lei. Apaga o incêndio das paixões que por vezes irrompe ainda no âmago de nossos sentimentos, ameaçando-nos a construção da espiritualidade superior. Conserva-nos em tua inspiração redentora, no ilimitado amor que nos reservaste, e que, integrados no teu trabalho de aperfeiçoamento incessante, possamos atender-te os sublimes desígnios em todos os momentos, convertendo-nos em servidores fiéis de tua luz para sempre. Assim seja.